Olá, seguidores, como vocês estão? O vídeo de hoje é sobre a história dos museus. Os museus que conhecemos hoje têm uma longa trajetória, que foi mudando conforme cada época. Então, você sabe como surgiu os museus? Você conhece a história dos museus? Como eles chegaram até os nossos dias? Este é o assunto que abordaremos hoje. As origens do termo museu na antiguidade, museum no latim e museion no grego, remontam ao templo dedicado às musas, que o mais famoso deles, o Museion de Alexandria, foi fundado no século III a.C. e possuía em seu acervo papiros, estátuas de pensadores, instrumentos cirúrgicos e astronômicos, parque botânico e zoológico, com funções próximas àquelas que atribuímos hoje a universidades ou centros de estudo, nos quais importantes pensadores viviam e estudavam. É interessante observar que, apesar do museu apresentar um conjunto de funções diversas daquelas que atribuímos hoje aos museus, já possuíam coleções públicas de objetos valorizados por sua importância histórica, estética, religiosa ou mágica, frequentemente armazenadas e expostas em templos. E quem eram as musas? As musas eram filhas de Mnemosyne, a deusa da memória, e de Zeus, o deus do Olimpo e deus dos demais deuses. As musas eram semideusas relacionadas às artes, como a música, a poesia e a própria história. Elas tinham o seu espaço e os homens consagravam diversas oferendas a essas musas, reportando-se ao culto e à reunião de objetos e à devoção. Passando para a Idade Média, essa ideia de museu já vai se diferenciar e conhecemos a prática do colecionismo. Os papas, os religiosos da Igreja Católica da época, os reis, os príncipes colecionavam objetos com outra perspectiva, para servir como um tesouro de guerra, para mostrar o seu status de pessoas detentoras do saber e do poder. Então, eles colecionavam coisas diversas, coisas exóticas, relíquias de santos, para o seu próprio deleite e dos seus convidados. O ato de colecionar coisas do mundo natural e da sociedade por parte dos soberanos pôde ser ainda verificado entre os astecas, povo pré-colombiano que vivia no território que é atualmente o México. Um dos seus governantes, o Montezuma II, mantinha casas de passatempo, onde existiam jardins com tanques de água salgada e doce, diversas linhagens de felinos, aves aquáticas, além de uma equipe especializada no cuidado com esses animais. No início da Idade Moderna, essas coleções começaram a ser chamadas de galerias e gabinetes de curiosidades, respectivamente na Itália e na Alemanha, fruto do humanismo e do renascimento, do expansionismo ultramarino europeu e do mercantilismo, onde essas galerias eram lugares específicos para a apresentação de quadros e esculturas, composta por um longo corredor com iluminação proveniente apenas de um lado. E os gabinetes eram lugares menores, normalmente quadrados, com uma tipologia extremamente diversa de objetos colecionados, tais como animais empalhados, joias, exemplares de botânica,
e curiosidades dos outros povos trazidos pelos navegantes. Avançando um pouco mais na linha do tempo, em consequência dos pensamentos de igualdade, liberdade e fraternidade, as coleções que antes tinham acesso restrito foram abertas ao público, a todo o povo, tornando-se um modelo mais próximo do que temos hoje. O século XIX é considerado o século dos museus na Europa, onde surgiram museus em todos os países europeus, que cada vez mais vão se especializando e que vão mostrando também que não só são lugares de guardar coisas, são lugares de estudar as peças, ou seja, elas começam a ser pesquisadas à luz da ciência. Foi nesse momento que foi criado as redes de museus, fundados nos diversos países europeus, buscando dar conta da construção de memórias e identidades nacionais, educação estética e a popularização da ciência. Os acervos, pesquisadores e conhecimentos circulavam sobre o mundo que se conhecia e se ordenava por meio das peças colecionadas e do próprio mundo museal, com seus sistemas sendo desenvolvidos e transformados em cada país por meio dos intercâmbios científicos. Aprendemos um pouco da história dos museus na Europa. Vamos conhecer agora um pouco da história dos museus no Brasil. Também no século XIX, que são fundados alguns dos mais importantes e antigos museus do Brasil, como o Museu Real, hoje Museu Nacional, aquele da Quinta da Boa Vista, que pegou fogo em 2018. Ele foi criado em 1818. A Pinacoteca da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1851, que deu origem ao Museu Nacional de Belas Artes. O Museu Paraense Emílio Guild, no Pará, em 1866. O Museu Paranaense, no Paraná, em 1876. E o Museu Paulista, em São Paulo, em 1895. Tais modelos foram sedimentando uma forma de pensar os museus calcada no cientificismo, protagonizado notadamente pela atuação do Império Brasileiro, assim como pelos presidentes de províncias e intelectuais do período. Na história dos museus brasileiros, houve também experiência de colecionismo privado, que originaram museus ainda no século XIX, mas que infelizmente não sobreviveram às provas do tempo. É no século XX, no entanto, a era dos museus no Brasil. Um marco importante é o centenário da independência do Brasil em 1922, porque é nele que foi criado o Museu Histórico Nacional, aquele que fica ali na Praça 15, no Rio de Janeiro, que mostra em seu acervo um pouco da história do nosso país. É de se destacar também o impacto da criação, em 1937, do SPAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que deu forma à atuação do Estado brasileiro perante o patrimônio nacional, inspirado pelo ideal modernista. É no conjunto das políticas de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional que são criados alguns museus federais que nós conhecemos hoje, como Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1938, o Museu Imperial, aquele de Petrópolis, do Rio de Janeiro, em 1940. O Museu do Ouro, em Minas Gerais, em 1946.
o Museu do Diamante, em Minas Gerais, 1954, e o Museu da República, no Rio de Janeiro, em 1960. O Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, em 1961. O Museu Regional de São João del Rei, Minas Gerais, em 1963. A adoção de políticas públicas específicas para os museus, no entanto, só se consolidou aqui no Brasil no século XXI, com a elaboração da Política Nacional dos Museus, PNM, em 2003, a criação do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e o Estatuto dos Museus, em 2009. Posteriormente, do Plano Nacional Setorial de Museus, 2010 e 2020. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. E não esqueça de deixar um comentário a respeito dos assuntos que vocês querem ver aqui no próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.